Bem-vindos ao mundo onde a realidade se encontra com a fantasia, onde os sonhos são bem mais do que meras ilusões. Prepare-se para embarcar nessa jornada além dos sonhos. Olá, sonhadores! Meu nome é Ney Ramos e sejam todos bem-vindos ao canal Além dos Sonhos. Para quem ainda não conhece, nesse canal eu falo sobre os meus sonhos, pesadelos e relatos espirituais que aconteceram comigo. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre dois relatos espiritual que aconteceu comigo, que foi de encontro com Deus, né? Eu tive dois encontros ou duas sensações que Deus estava na minha vida. Eu irei contar isso hoje para vocês. Mas antes disso, eu quero pedir, por favor, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque me ajuda muito e não custa nada para vocês, tá ok? Então vamos lá para mais um vídeo no canal. Eu fazia parte de um grupo jovem na igreja. Nesse grupo jovem, a gente se reunia, mais ou menos o pessoal, mais ou menos todos da mesma idade, né? A gente se reunia para orar, para ir na casa de alguém, fazer visita, orar na casa das pessoas, né? Organizar eventos na igreja. E toda vez, né, que todo ano, na verdade, esse grupo jovem fazia um retiro. Para quem ainda não sabe o que é um retiro, é você se retirar, né, da cidade e ir para algum lugar, por exemplo, uma chácara, numa fazenda, assim, num local mais isolado, e em comunhão com o pessoal que está ali, viver em oração, pregações. Eu recomendo todo mundo passar por isso, porque é muito bom. Então, assim, você vai para ali, fica orando, e chega um pregador, fala sobre Deus, aí dá testemunho, e sabe, envolve todo aquele sentimento ali sobre religião. Se eu não me engano, foi num sábado que começou, que eu tive esse meu primeiro relato, na verdade. Tinha um pregador, a gente estava dentro de uma capela, tinha um pregador que ele estava orando com a gente e tal, e pediu para a gente tentar se conectar com Deus, e pediu para a gente fechar os olhos. E eu meio que fechei os olhos ali, né? E ele foi orando, orando, falando com Deus, e pediu para a gente também falar com Deus. Então eu sei que eu chamava muito pelo Espírito Santo de Deus, né, na minha vida. Nesses momentos assim de oração, a gente fica muito sensível, porque é algo que consome muito o nosso sentimento, sabe? A gente fica muito sensível, a gente consegue sentir a dor do outro. Tem muitas coisas que acontecem que a gente fica muito suscetível a sentir. Por exemplo, aconteceu alguém morreu em algum lugar, você meio que começa a se colocar no local daquela pessoa por estar sensível daquele jeito, entendeu? Então, assim, é meio que você se aproxima mais de Deus e começa a sentir esse tipo de coisa. Então, nesse dia, ele pediu pra gente orar, ficar ali tranquilo e falar com Deus e tal. E eu fechei os olhos, né? Em geral, todo mundo fechou os olhos e começamos a orar, cada um orar da sua forma, orar para si, falar com Deus. E num determinado momento, esse pregador ele começou a passar pelas pessoas e colocava a mão no ombro, na cabeça, nas costas e ia orando, né? Nas pessoas, nos jovens que estavam ali. E ele foi passando, aí um jovem às vezes caía, outros às vezes chorava muito assim, outros às vezes sorria, sabe? Era uma coisa assim, se uma pessoa que não faz parte daquilo entrar nesse momento que está acontecendo, acho que está todo mundo doido. E quando chegou a minha vez, ele colocou a mão no meu ombro e começou a orar. E eu também estava orando ao mesmo tempo, só que em um determinado momento, a voz dele começou a ficar bem longe, sabe? Ela foi sumindo, devagarzinho foi sumindo, e eu meio que fui adormecendo. Lá se chamava Repouso no Espírito Santo, e eu até não conhecia, eu era novo, eu tinha uns 14, 15 anos. Então, assim, eu não conhecia sobre o repouso do Espírito Santo. Para mim, eu não dormi, eu repousei. Aí, nesse momento aqui, vai ser muito complicado eu explicar para vocês qual a sensação ou o que aconteceu. Mas eu vou tentar, né, demonstrar para vocês, ou tentar explicar com as minhas palavras o que aconteceu naquele momento. Porque é algo único que acontece na sua vida e é meio difícil a pessoa que passa por isso tentar explicar. Porque embora eu tente,
né, explicar da minha maneira, eu não vou conseguir me aproximar do que realmente aconteceu, porque é inexplicável, realmente é inexplicável. Então nessa que ele orou, né, esse pregador veio orar em mim, eu repousei, né, eu repousei, minhas pernas realmente foram tremendo, adormecendo, e eu repousei. Teve até uma pessoa que me segurou, né, e me colocou deitado no chão. Só que eu não estava dormindo e também não estava acordado. Eu estava entre o meio termo, sabe? Eu estava num. É como se eu estivesse num plano espiritual. E quando eu deitei ali, eu tive uma sensação muito boa. Nossa, eu tinha uma sensação assim que eu estava flutuando, sabe? E veio uma presença, e essa presença era muito forte. Não era um ser, não tinha uma pessoa ou uma luz. Era uma presença, uma vontade que meio que me cobria, sabe? Envolvia em mim ali. E aquilo ali, eu tinha uma sensação muito boa. Era tão boa que eu não sabia me expressar com essa sensação. Eu não sabia se eu levantava, corria, saía gritando, eu não sabia se eu chorava muito, eu não sabia se eu começava a sorrir, eu não sabia se eu queria falar de Deus, eu queria gritar, eu queria fazer alguma coisa. Só que ao mesmo tempo que tinha essa explosão dentro de mim, querendo fazer muita coisa, o meu espírito, a minha mente, ela estava muito serena. E eu estava num plano que eu não queria sair daquele local ali. Nossa, era muito bom. E assim, todos os meus problemas naquele momento ali não era nada. Na verdade, eles nem existiam. Era algo tão forte ali que os meus problemas não existiam naquele momento. Então, é meio que eu fiquei ali sendo amado. Eu tinha não é amado também, é algo superior ao amor, é algo inexplicável, eu não consigo. Foi como eu disse no início, eu não vou conseguir explicar para vocês, certo? Mas eu estou tentando explicar da melhor forma. Então, eu me sentia muito mais amado do que o normal. Eu comecei a ter certezas na minha cabeça de que, cara, Deus existe, Deus está aqui. Só que eu tinha certeza que era o Espírito Santo de Deus que estava em mim. Eu tinha certeza absoluta. Aí vocês me perguntam, como que você tem certeza? Eu não sei, eu simplesmente tinha certeza que estava ali. Não tinha nada para provar que estava, mas estava, entendeu? Se me perguntasse, tá, eu ia falar que sim, porque era algo concreto, eu tinha certeza disso. Então, assim, eu fiquei naquele momento, eu não me recordo quanto tempo passou, eu não me recordo quanto tempo eu fiquei naquilo ali, mas a minha sensação é que eu não queria sair daquilo ali. Aquilo ali para mim era o ápice de tudo. Eu não queria sair, eu não queria voltar para a realidade, sabe? Eu não queria viver a realidade mais. Tanto que a minha mente, ela ansiava para que eu morresse ali naquele momento. É algo, não sei nem se é absurdo eu falar isso, mas a minha vontade era que eu morresse. Eu não queria mais voltar, sabe? Eu não queria mais voltar para a realidade. Eu queria realmente morrer ali. Morrer, eu falo, cara, se a morte é isso aqui, depois que a gente morre, é isso aqui que a gente vive, eu não quero viver mais. Eu estava certo. Tanto que eu fazia esforço. Eu fazia esforço na minha mente para me manter ali. Eu não queria voltar, né? E beleza, esse tempo passou e foi uma sensação muito boa. Aí, depois de algum tempo, uma pessoa foi lá e, né, me chamou, me levantou, conversou comigo, perguntou se você tá bem. Eu falei, não, eu tô bem, tranquilo e tal. E aquela sensação dentro de mim, que era aquela explosão, eu queria sair dali, naquele momento, e falar de Deus para as pessoas. E eu queria passar para as pessoas algo que eu estava sentindo, que a pessoa não sabia o que estava acontecendo, a pessoa não sabia qual sentimento era aquele. Então eu queria passar esse sentimento para a pessoa, falar, cara, entenda, o sentimento é esse aqui, o sentimento de Deus é isso aqui, Deus é real. Deus está aqui nesse momento, Deus existe, sabe? Só que eu não tinha como fazer isso sem me passar por doido, entendeu? Então foi algo absurdo que eu não esqueço na minha vida disso. Foi algo muito absurdo que aconteceu comigo. E eu vou contar meu segundo relato, né, que aconteceu, que eu senti parecido essa presença de Deus na minha vida. Só que essa vez eu estava acordado. Esse relato, ele se inicia, eu estava dentro do meu quarto, o meu siso estava nascendo.
Pra quem sabe, o siso quando nasce, ou pra quem já nasceu o siso, cara, é um absurdo. A dor é muito ruim. É muito ruim, é absurdo. Eu acho que é uma das piores dores de dente que tem é quando o siso tá nascendo. E, nossa, meu maxilar doía, doía tudo, tava tudo doendo, minha boca. E eu já não tava aguentando mais. Isso era por volta, assim, de umas 10, 11 da noite, sabe? Então, assim, a dor apertou mais ou menos nesse horário, né? Eu tava sentindo antes, eu tomava remédio, ela passava. Aí, chegou mais ou menos 10, 11 horas ali, eu tomava o remédio e esperava, mas o remédio não fazia efeito. Não fazia efeito de jeito nenhum. E a dor só aumentava, sabe? Porque o remédio não estava fazendo mais efeito. Eu não sei se o meu organismo acostumou com o remédio, mas ele não fazia mais efeito. E eu fiquei com essa dor ali de umas 10 horas até umas 1 da manhã. E no outro dia eu tinha que trabalhar. E eu não estava conseguindo dormir. Eu falei, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir trabalhar no outro dia. Beleza. Quando chegou mais ou menos 1 da manhã, eu já estava desesperado. Pra vocês terem ideia, Sanders, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu tomei remédio, eu passei vinagre na gengiva. Sei que o povo de antigamente tem tudo uma simpatia. Ah, passa vinagre, passa não sei o que e tal. Esse povo vive disso. E eu cheguei a colocar cocaína na gengiva, onde estava sendo rasgada pelo dente. Eu passei cocaína na gengiva para ver se adormecia. E senhores, não adormeceu. Eu cheguei a passar. Eu nunca usei nenhum tipo de droga, viu? Só para deixar claro. Mas onde eu morava era fácil ter acesso a esse tipo de droga, né? E justamente uma pessoa que eu conhecia falou, moço, por que que você não joga cocaína aí? Adormece a gengiva. Aí eu, pô, eu já não tava aguentando, foi um desesperador para mim. Falei, não, tudo bem, eu vou jogar. E coloquei, só que não passava. Não adormecia minha gengiva de jeito nenhum. Senadores, beleza. Eu sei que eu sentei nesse momento porque eu não estava aguentando. Eu suava muito e estava estressado, minha cabeça doendo. Sabe, aquela coisa assim, muito impaciente. Eu não aguentei. Eu sentei na beirada da minha cama. E simplesmente eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, eu não estou aguentando mais. Vê o que o Senhor pode fazer aí por mim. Ó, chega, me arrepio. Eu me arrepio porque foi algo muito forte. Quando eu fechei a minha boca, nesse exato momento, que eu disse essa frase, vê o que o Senhor pode fazer aí por mim. Foi automaticamente, parece que alguém chegou com a mão e tirou a dor. E levou embora. Assim, foi absurdo. Não, tava doendo muito. Parece que alguém chegou, meteu a mão no local do meu dente e puxou aquela dor. Eu só senti aquela dor saindo e indo embora, sabe? E quando aquela dor foi embora, eu parei e fiquei sem reação. Eu fiquei sem reação, sentado na beirada da minha cama, olhando para o nada. E fiquei esperando o dente doer. Eu fiquei assim, uma cerca de uns 7, 8 segundos parado, assim, ó, esperando o meu dente doer. Mas ele não doeu mais. E nesse exato momento, veio essa sensação que eu expliquei do primeiro relato. Veio essa sensação assim dentro de mim muito grande, um alívio muito grande e que me consumiu, sabe? Consumiu todo o meu corpo e eu não sabia expressar de novo. Eu não sabia se eu corria, eu não sabia se eu saía gritando. A minha vontade mesmo era abrir a porta do meu quarto, abrir o portão e sair correndo na rua sem rumo. Ó, pra você ver que coisa de maluco, sabe? Eu queria simplesmente sair correndo, gritando que Deus estava dentro do meu quarto. E aquela sensação de Deus dentro do meu quarto era muito grande. E era de madrugada. A minha vontade era acordar as pessoas que estavam dormindo e falar que Deus estava ali e levar todo mundo pro meu quarto, para todo mundo sentir aquilo que eu estava sentindo. Sabe? Porque era algo sobrenatural, era absurdo. Era algo assim que eu queria passar para as pessoas isso. Sabe? É algo que a gente não quer pra gente. Sabe? É algo que a gente quer passar para outra pessoa, pra ela entender, fala, agora você consegue entender o que eu estou sentindo? Porque eu não consigo explicar o que eu estou sentindo. Eu quero que você entenda o que eu estou sentindo. Então, assim, foram essas 2 vezes que eu tive experiência concreta com Deus na minha vida, sabe? E foi algo muito forte, são 2 coisas que eu não esqueço de jeito nenhum.
E de lá para cá eu nunca tive mais isso. Eu sei que Deus está na minha vida, mas essa sensação muito forte eu nunca mais tive, né? Então, esses foram os dois relatos que eu queria passar para vocês e queria perguntar para vocês: já aconteceu alguma coisa parecida? Vocês já vivenciaram algo parecido com isso? Vocês já tiveram encontro com Deus? Vocês já passaram por isso? Escreva aqui no comentário se já passou, como foi sua reação, porque eu tenho muita curiosidade sobre esse tipo de assunto. E eu queria que outras pessoas também falassem sobre o que aconteceram com elas também, para mim ver se é mais ou menos o que aconteceu comigo. Tá ok? Então, obrigado por todos estarem aqui até o final e fiquem com Deus. Abraço!